Graça e paz, bom dia, amada igreja. Domingo, hoje a nossa devocional vai ser no livro de Eclesiastes. Queremos primeiro agradecer a Deus pela semana que passou e pedir as suas bênçãos para essa nova semana que se inicia. O texto bíblico básico que eu vou utilizar como referência para a nossa reflexão encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e o verso 4, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Verso 4. Quem somente observa ao vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O tema desta devocional é Lança o pão sobre as águas. Esse texto ele foi escrito pelo sábio Salomão. Uma metáfora, uma figura de linguagem, cujo seu significado ele ainda é um pouco incerto. Existem várias visões a respeito do que ele está se referindo. Mas eu quero trazer aqui uma visão que é muito de consenso entre os estudiosos, entre os teólogos que eu pesquisei, que diz o seguinte: que ele está falando aqui de um costume egípcio que os judeus conheciam muito bem. Os judeus que no passado foram escravos no Egito por 430 anos. Então ele está dizendo que, segundo esses teólogos, que a palavra pão no original do hebraico significa grão. Então ele está falando o quê? Que os egípcios tinham um costume que quando o rio Nilo, que era um rio importante do Egito ali, que banhava ali, que trazia sustentação para aquela nação, enchia, transbordava, os egípcios colocavam e lançavam sobre aquelas águas os grãos. E aqueles grãos desciam com a correnteza, que se espalhava. Quando vinha seca, que o rio baixava, que o volume da água diminuía, aqueles grãos brotavam. E eles colhiam, recolhiam seus pães, recolhiam aquela fartura naquele momento. Trazendo para a nossa aplicação, para o nosso dia a dia, esse texto aqui eu posso aplicar e dizer que ele está falando de atitude. Lançar o pão sobre as águas está falando de atitude, tomar atitude, atitude de confiança para algumas de nossas decisões. A atitude, ela para ser bem sucedida, ela tem que ser envolvida por 3 elementos: a coragem, a determinação e a fé. A atitude, segundo o conceito, é algo que nasce de forma interna e se manifesta no exterior. Antes de se executar a atitude no seu processo final, ela nasceu primeiro de forma interna, dentro da gente. Então, a atitude tem que ter coragem, determinação e fé. E é importante nós termos isso aí, porque para a atitude, para as nossas atitudes, não nos cabe ter dúvida. A dúvida não faz parte da atitude. A dúvida, ela é como um cupim que destrói a madeira, que apodrece e que te faz cometer erro. Olha o que diz o verso 4. Quem somente observa ao vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, meu irmão, se você quer tomar uma decisão que depende da tua atitude, se você ficar olhando para as consequências, para o vento, você nunca vai semear, você nunca vai plantar. Mas se você ficar olhando também para as nuvens, as chuvas, você nunca vai colher, você nunca vai cegar os teus benefícios. Então nós não podemos admitir isso na nossa vida. Tiago diz no capítulo 5, verso 16, que se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá sem medida, mas peça sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento, ou seja, uma pessoa sem direção, sem tomar as providências. Mulher não gosta de homem sem atitude. Homem não gosta de mulher sem atitude. A falta de atitude já é uma atitude tomada, já é um erro cometido. E nós não podemos ser omissos. A atitude, ela nos beneficia em todos os aspectos do nosso dia a dia. Na área familiar, no nosso trabalho, no nosso ministério,
nas atividades que somos confiadas. Nós erramos porque deixamos de tomar atitudes acertadas. Esquecemos dessa confiança que Deus nos dá. Esquecemos da nossa coragem, da nossa determinação em Deus que nos capacita para isto. Eu vou dar alguns exemplos aqui de personagens bíblicos que, por não tomarem atitude, padeceram e pagaram alto preço. Um muito conhecido é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha filhos rebeldes, filhos que eram pessoas que manchavam o seu ministério. E ele não tomou atitude para corrigir, ao ponto de Deus cobrar dele. Olha o que Deus diz aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 13. Palavras de Deus: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha só, Deus falando para Samuel transmitir isso ao sacerdote, que a mão do Senhor ia pesar por conta disso. O rei Acabe, por não tomar atitude diante da sua esposa Jezabel, comprometeu todo o seu reino. Mas eu quero aqui trazer um texto de alguém que tomou uma atitude e é exemplo para a nossa vida. O rei Davi. A Bíblia conta no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que ele chegou de uma batalha, e Ziclague era uma cidade que ele estava morando, e aquele povo tinha sido levado cativo, as suas esposas, os filhos, tudo foi destruído, tudo foi detonado. E ele e os seus soldados, quando chegaram a olhar aquela situação, ficaram desesperados e começaram a chorar. Olha o que diz o texto aqui. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha só que coisa terrível. Mas diz o texto: todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi tomou atitude e disse: traz minha estola sacerdotal, vamos orar, vamos levantar, vamos consultar a Deus, para que Deus possa nos entregar nas nossas mãos esse inimigo. E Deus assim o fez, respondeu a sua oração, e fruto dessa atitude de coragem, de determinação e fé, ele foi lá e conseguiu resgatar todos aqueles seus familiares, e ele foi o vitorioso. Então, meu irmão, lança o teu pão sobre as águas, confia em Deus, e você vai recolher e colher os frutos. A omissão é pecado. Tome a atitude que você tem que tomar, orando, pedindo a Deus a direção, para que Ele possa te conduzir no melhor caminho. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, de decisões acertadas, de atitude se posicionada, com base bíblica e confiando no Senhor. Amém.